E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Micael com vocês para resolução e discussão de mais um problema. Antes de iniciar, estão aí as imagens do Edgar Allan Poe, escritor, e do Belchior, cantor e compositor brasileiro. Então acompanhe o canal, sigam o canal, por favor, ajuda bastante. Ative as notificações e compartilhe, vai ajudar bastante. E o que eu trouxe para vocês hoje foi uma questão sobre a lei dos senos. Olha a lei dos senos aí, que coisa maravilhosa é a lei dos senos. Junto com o cosseno formam uma dupla aí muito interessante para ser trabalhada. E são questões que, nesse caso aqui, eu já trouxe uma questão com um contexto que pode ser aplicado aí, inclusive, no Enem, você aí que está se preparando para o Enem. FUVEST, Unicamp e os outros vestibulares, não precisa nem falar. Diz o seguinte, o enunciado: a prefeitura de certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar os pontos A e B. Então está aqui a figurinha, vai ligar A e B, que são localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre os pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C, distante 200 metros do ponto A e na mesma margem do rio onde se encontrava o ponto A. Usando um teodolito, esse instrumento é importante, é interessante, não vai ser a primeira vez que ele vai aparecer aqui no canal em uma questão. Instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, muito empregados em trabalhos topográficos, é um instrumento que serve para medir ângulo. O topógrafo observou que os ângulos BCA e CAB medem respectivamente 30 graus e 105 graus. Tem gente que quando olha esse 105 aqui, já pensa na trigonometria, né? Já vai ter que usar lá soma de arcos, não vai precisar disso. Conforme ilustrado na figura a seguir, a imagem está aqui, daqui a pouco a gente amplia ela. E aí pede, com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é D. Então, ficou aqui um errinho, por favor, desconsiderem. Então, do ponto A ao ponto B, esse aqui é o comando, um errinho aqui de editoração, mas não vamos parar por causa disso. Então, qual é o comando? É a distância do ponto A ao ponto B, que é provavelmente onde ele vai fazer a ponte, construir aqui uma ponte que vai de A até o ponto B. Então, antes de iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre o teorema ou a lei dos senos. E ela é interessante, temos aqui um determinado triângulo, e esse triângulo, como de praxe, tem triângulo, vai lá, dá nome aos vértices. Micael, além do triângulo, eu estou vendo um círculo ou uma circunferência, é isso mesmo? Exatamente. Oposto a A, Azinho. Oposto a B, Bzinho. Oposto a C, Czinho. Vamos imaginar o centro do círculo em algum ponto aqui e vamos traçar aqui também o raio desse círculo. Então, vamos procurar fazer um raio aqui. Então, aqui teremos o raio do círculo ou da circunferência. Então, esse daqui vai ser o raio e nós vamos designar ele por Rzão. E vai ser essa a linguagem que vamos utilizar. Esse círculo ou circunferência circunscrita ao triângulo. Então, no caso, o triângulo encontra-se inscrito dentro dessa circunferência. Geralmente, damos nomes à circunferência. Vou chamar a circunferência de lambda. Então, esse lambda aqui é o nome que eu estou dando à circunferência. E como funciona essa lei dos senos? Marquei os lados, marquei o raio e vou marcar aqui os ângulos. Esse ângulo aqui nós vamos chamar de A. Esse ângulo aqui nós vamos chamar de B. Esse ângulo aqui nós vamos chamar de C. Só destacar que eu só vou apresentar para vocês como é a lei dos senos, eu não vou fazer a demonstração. Caso vocês desejem a demonstração da lei dos senos, deixa aí nos comentários, a depender dos comentários, dos pedidos, a gente faz um vídeo sobre a demonstração
tanto da lei dos senos quanto da lei dos cossenos. Podemos fazer isso, não tem problema algum. Mas no nosso caso aqui é uma aplicação para a resolução de um problema. Como funciona a lei dos senos? Você vai pegar o lado e o ângulo oposto ao lado e vai fazer essa razão aqui, lado. Então vou começar por Azinho, então vai ficar A sobre o seno do ângulo oposto a A. Então A sobre seno de A. Pessoal, eu só vou mudar aqui a cor, ficar uma coisa mais interessante. Então, vamos colocar aqui um azul. Então, voltando, temos aqui o A dividido por seno do ângulo que se opõe ao lado. Então, lado A, você vai dividir o lado A pelo seno do ângulo que se opõe a A. O seno do ângulo que se opõe a A está aqui, seno de A. Então, o seno de A está aqui. Isso é igual a o lado B dividido pelo ângulo que se opõe a B. Vou colocar logo aqui as três que nós vamos utilizar. Então, tá aí. Então, temos Bzinho está aqui, oposto a B, o ângulo B. Então, B dividido por seno de B. Então, é isso aí. Czinho, isso é igual. Czinho dividido por seno de C. Czinho sobre seno do ângulo que se opõe a Czinho. Czinho está aqui, o ângulo eu chamei de C. Isso ajuda a lembrar. Só que aqui tem uma outra informação que isso vale o diâmetro da circunferência ou do círculo. Isso é igual a 2R. Tem algumas pessoas que esquecem. Na lista de exercícios, você vai encontrar lá uma informação sobre isso. Então, o que temos aí é essa situação. A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, que é igual a 2R. Essa é a lei dos senos, que relaciona tanto dimensões e ângulos como o raio do círculo circunscrito ao triângulo. Então, guarda ela sempre que for utilizar. Sempre que for fazer a aplicação dessa lei, escrever a lei, escrever na sua totalidade, vai ajudar bastante. E aí, quando você tiver que usar uma situação que envolve raio do círculo circunscrito, então você vai ter que lembrar lá da lei dos senos. Então, essa é a relação que nós vamos utilizar. Então, eu vou deixar ela aí à disposição na hora que estivermos resolvendo a questão, ela aparece lá novamente. Então, retomando o problema, se quiser dar uma pausadinha no vídeo, releia o problema, se for o caso, e vamos agora ao comando. Então, o que procuramos nessa questão é a distância de A até B. Então, essa prefeitura quer fazer uma ponte e vai ligar aqui de A até B. Então, o que eu vou fazer é reescrever essa figura, tá certo? Então, vamos colocá-la aqui, um tamanhozinho maior. Então, esse aqui é o nosso problema. O que é que nós desejamos para a questão? Nós desejamos calcular aqui, ó, essa medida que vai de A até B. Então, essa medida que vai de A até B, eu vou dar um nome a ela. Eu vou designá-la por X. Essa é a medida que me interessa nesse caso. Então, aqui eu vou designar ela por X, tá certo? Então, essa medida B é a medida que eu desejo calcular. Então, aqui é a medida X, é a B. Eu tenho a medida de A até C e eu tenho aqui 105 graus. Sabemos que a soma dos ângulos no triângulo, sempre que você tiver dois ângulos, determine o terceiro. Né? Sempre que tiver dois ângulos no triângulo, determine o terceiro. Esse ângulo vale 30, o ângulo A vale 105, desculpa, 105 graus, mais o ângulo B ele está incógnito,
mais o ângulo C, ele vale 30 graus. Isso é igual a 180. Então, esse ângulo B, 105 mais 30 é 135. O ângulo B é igual a 45. Observe que a figura apresenta dois ângulos notáveis e um terceiro que é notável também, 105. Podemos considerar ele como notável, só que aí no nível mais elevado, quando aplicamos princípios trigonométricos. Então, ó pessoal, esse ângulozinho aqui vale 45 graus. Acabamos de determinar quem é o ângulo B. E a questão pede quem é x. Observe, oposto a 45, quem é? 200 metros. Oposto a 30 graus, quem é? O lado x. Então, isso é uma questão de lei dos senos. Então, você vai aplicar a lei ou teorema dos senos. Se liga nessa primeira parte. Sem ela, você vai ter um trabalho absurdo, tá? Então, lei dos senos. Como é que funciona? Aí você escreve, vai ficar x, oposto a x é 30. Então, x dividido por seno de 30, x dividido por seno de 30 é igual, oposto a 45, 200. Então, é igual a 200 dividido por seno de 45. Seno de 45 graus. Substituir valores, somente isso aqui, seno de 30 e seno de 45. Então, vai ficar x dividido por 1 sobre 2, isso é igual a 200 dividido por raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. O que você tem que perceber aqui, não existe soma, aí tem gente que vai fazer extremos e meios. Não, você pode cortar esse 2 com esse 2 aqui. Ambos são denominadores do denominador. Então, denominador do denominador é numerador. É como se eles estivessem aqui em cima dos dois lados da equação. Não tem soma, só tem produto ou divisão. Você pode fazer esse cancelamento aqui e você já ganha um determinado tempo. Consequentemente, você tem que o valor de x é igual a 200 sobre raiz de 2. E aí você vai lá na resposta e marca. Aí você descobre que não tem essa resposta aqui, não nessa forma. Então, você vai multiplicar por 1. Que 1 você vai multiplicar? O que racionaliza o denominador. O fator de racionalização, olha o nome, fator de racionalização nesse caso é o raiz de 2. Então, vou multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. Não é para cortar aqui não, ó. Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, nós temos aqui que esse produto aqui vale 2. Isso aqui vale 2. Então, o valor de x vai ser igual a 200 raiz de 2 dividido por 2. Descer aqui um pouquinho, só para a gente colocar a resposta e comemorar. 200 dividido por 2 é igual a 100. 100 vezes raiz de 2 é a sua resposta. Então, 100 raiz de 2 é a medida do lado AB. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é de gabarito, letra D, 100 raiz de 2 metros. Então, fica atento à relação que foi utilizada, que é exatamente a lei dos senos, tá? Tem muita coisa que podemos explorar na lei dos senos, mas nesse caso foi uma aplicação direta. Se você tiver uma certa dificuldade, o que eu aconselho é você iniciar sempre os problemas por problemas que sejam diretos, tá certo? Vai ficar uma listinha para vocês resolverem, vou deixar o link na descrição.
e aí no próximo momento podemos voltar e discutir as questões, resolver algumas questões dessa lista, tá? Fazer uma coisa até mais dinâmica, procurar fazer até mais de um exercício, mais de uma questão por lista, tá? Então, pessoal, questãozinha resolvida, sem raiz de 2 metros. Um forte abraço e até a próxima.